A mulher deve ser submissa? Sim, a mulher deve ser submissa ao marido. Todos os cristãos são chamados para se submeterem uns aos outros. Submissão significa respeito a autoridades e desejos uns dos outros, mas submissão nem sempre está ligado à obediência e à servidão em si. Mas quando se trata de mulher ser submissa ao marido, esse assunto se torna um pouco polêmico. Por isso, nesse vídeo, você mulher e você marido, homem de Deus, vai ficar sabendo a que tipo de homem você, mulher, devem ser submissa. O que a Bíblia fala sobre a mulher ser submissa? Qual é o comportamento do homem, marido, que a mulher deve ser submissa? Então, neste vídeo você vai ficar sabendo tudo isso, tá bom? Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta, compartilha. Outras pessoas serão abençoadas através de sua ação de graça realizada no vídeo. E para nós entendermos um pouquinho mais sobre do que a Bíblia fala sobre a mulher ser submissa, primeiro é preciso nós entendermos o verdadeiro significado da palavra submissão. Na Bíblia, a submissão é uma regra para todos os cristãos. Todos devem submeter à autoridade suprema de Deus. Isso diz sobre o texto, Tiago, capítulo 4, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, rejeita o diabo, e ele fugirá de vós. A autoridade de Deus está acima de toda e qualquer outra autoridade, e devemos sempre obedecer a Deus. Além da submissão a Deus, a Bíblia fala sobre a submissão entre todos. Isso diz o texto em Efésios capítulo 5, verso 21. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Jesus. Submissão significa viver pensando no bem do outro, deixando de lado o egoísmo. Em vez de cuidar somente de si, o crente deve também se preocupar com os seus irmãos, se preocupar com a pessoa que está do seu lado. Submissão é estar sempre pronto para abdicar de seus próprios desejos, se isso for o melhor para outra pessoa. Veja esse texto bíblico, Filipenses 2, 3 e 4. Nada façam por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses do outro. Em relação a outros tipos de autoridades, como por exemplo, governo, pastor, líderes de igreja, pais, etc., submissão significa respeito e honra aos líderes. As autoridades devem ser obedecidas e tratadas de maneiras dignas. No entanto, quando as ordenanças são erradas, a submissão se mostra em recusar respeitosamente. O crente deve procurar a paz com as autoridades, mas devem se submeter primeiro às ordenanças de Deus, recusando principalmente o pecado. Isso trata-se Atos, capítulo 5, verso 29. Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então isso fala sobre o verdadeiro sentido da submissão. Já que nós aprendemos isso, então o que a Bíblia fala sobre a mulher ser submissa? A Bíblia ordena que a mulher seja submissa a um marido. Isso diz Efésios capítulo 5, 22 e 23. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Essa regra somente se aplica dentro do casamento. As mulheres não precisam ser submissas a todos os outros homens, nem estão barradas de exercer posição de autoridades, por exemplo. Mas no casamento, o marido tem toda a posição de liderança. Em relação aos filhos, os dois pais têm autoridades. Entre o casal, o marido tem a autoridade principal e a mulher deve respeitar essa autoridade. Isso é ser submissa. No entanto, a autoridade na Bíblia é radicalmente diferente da autoridade do mundo. Liderar também implica em ser submisso também. Colocar seus próprios desejos e interesses em segundo lugar, procurando o bem e a alegria de todos os que estão debaixo de sua autoridade. Isso significa ouvir e dar valor à opinião de outras pessoas. O verdadeiro líder também é servo, porque antes de liderar, ele também é liderado por Deus. A Bíblia diz que o marido deve se sacrificar pela sua esposa a ponto de até mesmo dar a vida por ela. Veja Efésios capítulo 5, verso 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E ainda existem mulheres que sentem dificuldades em ser submissas a um homem que é capaz de entregar a vida por ela.
A mulher, por sua vez, deve tratar o marido com todo o respeito. Mas atenção, aqui vai uma advertência. O líder sabe delegar a autoridade a quem é competente. O marido que acha que deve tomar todas as decisões sozinho, sem a ajuda de sua mulher, é literalmente uma pessoa burra. Por isso, deve liderar os dois juntos, sempre procurando a opinião um do outro. Mas diante de tudo isso, e quando o marido é um mau líder? Quando o relacionamento sai fora do padrão da Bíblia, isso causa dificuldade na relação de submissão e liderança. Por exemplo, quando o marido é descrente, a esposa fica com toda a responsabilidade de ensinar os filhos sobre Jesus. Se a vontade do marido colide com a vontade de Deus, por exemplo, não querer ensinar os seus filhos sobre Deus, a autoridade de Deus é sempre suprema. Na submissão, existem prioridades. A obediência a Deus vem sempre em primeiro lugar. Desobedecer a Deus para obedecer ao marido é pecado. Mas desobedecer ao marido para obedecer a Deus não é pecado, desde que seja feito com respeito e reverência à autoridade do seu marido. Se o marido se recusa a ser responsável ou está em uma posição debilitada em que não consegue liderar, ele delega automaticamente a responsabilidade à sua esposa. Nessa situação, a mulher tem todo o direito de assumir a liderança até que o marido esteja pronto para liderar outra vez. Na ausência do capitão, o segundo em comando sempre assume a liderança. Como, por exemplo, em sua igreja local, já houve vezes de seu pastor principal ter que fazer uma missão em outro lugar e deixar alguém como segundo. Este alguém como segundo tem toda a autoridade do primeiro, na ausência do primeiro, óbvio. Quanto a um marido dominador e abusivo, a esposa não é obrigada a viver debaixo dessa opressão. Ela tem todo o direito de se defender e rejeitar as atitudes erradas do seu marido. Nessas situações, a esposa deve receber todo o apoio, porque a culpa não é dela. O marido que abusa de sua autoridade precisa mudar, senão ele vai destruir o seu casamento. Então, meu irmão e minha irmã, eu espero que você tenha entendido direitinho o significado da submissão. Você, mulher, serva de Deus, como você deve se submeter e honrar o seu marido e a autoridade do seu marido. E também, qual é o comportamento do homem a quem você deve a submissão e ao respeito? Você deve se submeter ao seu marido e respeitar e dar honra ao seu marido no Senhor, nunca fora dos padrões bíblicos estabelecidos por Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus abençoe. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta, compartilhe. Outras pessoas serão ricamente abençoadas através de sua ação de graça realizada no vídeo. Deus abençoe.